Olá, muito boa noite para todo mundo. Com a rancharia armada e a pionada jantada e regalada e já com as violas afinadas, a comitiva festeira do Terra Viva DBO na TV agora está toda reunida na roda da fogueira, pronta para começar a nossa folia violeira, o que será feito agora com a apresentação da prosa brideira do dia. Enquanto o amigo e a amiga pecuaristas se ocupam de engordar o gado nas invernadas, os especialistas estão estudando a cotação da arroba e a condição em que está se dando a comercialização da boiada. E para ajudar a companheirada a enxergar lá na frente e planejar a negociação, aqui nesta função novidadeira e noticiarista, a gente junta os dois lados desta questão na apresentação da nossa sessão Mercado Futuro. Acompanhem. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, eu sou zootecnista e sócio da Radar Investimentos e hoje eu estou aqui para traçar aquele breve panorama semanal dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, começando pelo lado do milho, essa semana foi uma semana de preços estáveis, mas de mais negócios no mercado físico. A gente vê que a pressão do câmbio, a paridade dólar-real, trouxe essas referências até mais próximos de 5, em alguns pontos durante a semana a moeda comercial ficou até em 4,99, Isso estimulou tentativas de negócio em preços menores. A gente vê negócios ao redor de R$ 86 aqui na região de Campinas, O ponto também que chama a nossa atenção é a frequência relativamente menor das chuvas quando a gente compara com 2, 3 semanas, então isso pode favorecer o andamento da colheita da soja e isso também pode pressionar o armazenamento, ou seja, os produtores aliviando os armazéns, para estocar soja, venderiam mais milho. Então, nossa expectativa é que esse mercado deve ficar um pouco mais pressionado, mesmo porque, diante de um primeiro semestre de 2022 que a gente teve, de bastante volatilidade e incerteza em relação ao mercado de fertilizantes, boa parte dos consumidores, na medida em que a colheita da safrinha andou, eles foram armazenando e estão bem estocados. A gente vê que o mercado interno não tem tanto apetite para pagar preços maiores. Bom, pelo lado do boi gordo, essa semana foi uma semana de alta, a indústria não está conseguindo impor evolução nas escalas de abate, negócios em referências maiores já foram vistas, ao redor de 295 até 300 no final dessa semana, e nossa referência, que estava mais próxima de 280, foi para 290. É possível que negócios em preços mais firmes devem acontecer nos próximos dias, mesmo porque a nossa principal importadora, a China, voltou com vigor do feriado lunar e a gente tem os preparativos para o carnaval que casa justamente no fechamento de fevereiro, um mês mais curto. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Um forte abraço, até mais! Com o carretão ganhando chão no estradão e levantando poeirão, a gente vai seguindo o nosso roteiro costumeiro e pega agora a dar atenção ao caso que foi passado no mercado dos insumos de mau consumo para o fazendeiro brasileiro, criador e engordador de gado. Olá pessoal, Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje eu vou trazer um panorama das principais culturas de verão no mercado brasileiro e a situação da semeadura da segunda safra de milho no país, que teve início nas últimas semanas agora de janeiro. Para a gente ter uma ideia com relação à semeadura da primeira safra, a safra de verão de milho, essa passou por muita dificuldade com relação aos principais estados produtores. Destaque ao Rio Grande do Sul, que é onde o clima pesou mais nessa temporada 22-23. Nós estamos trabalhando aí com uma estimativa de quebra de produção, a depender da região no Rio Grande do Sul, segundo a Emater, de quase 35% a 50% de perdas de produtividade nas lavouras em função do déficit hídrico. Neste quadro, nós iniciamos a questão da colheita no Brasil, colheita que hoje, levando em consideração a média nacional, atingiu 7,8% da área semeada até o dia 28 de janeiro, e há um ano esse índice já era de 11%. Tá? Destaque ao Rio Grande do Sul, que os trabalhos de colheita estão mais avançados aqui no mercado brasileiro, com 31% da área já colhida, lembrando que essa colheita está sendo marcada por uma quebra de produtividade, assim como na safra passada, e no ano passado nós tínhamos 34% das áreas já colhidas no Rio Grande do Sul nesse mesmo período, segundo a Conab. Com relação ao milho de segunda safra, a gente tem observado que a colheita de soja tem avançado no Brasil,
mas tem avançado a passos lentos, muito em função, principalmente no centro-oeste, de um quadro de excesso de umidade diferente do sul do país. Esse quadro de excesso de umidade tem dificultado o trabalho a campo do maquinário e tem levado aí os agricultores a segurarem um pouco mais a questão da colheita de soja em Mato Grosso. Com isso, o milho de segunda safra até o momento chegou a 3,9% da área esperada para essa temporada aqui no país. Então temos hoje 8% da área já semeada até o momento em Mato Grosso, mas no ano passado, para a gente ter uma ideia do atraso que nós estamos tendo até o momento, 30% da área já havia sido semeado até então no estado mato-grossense. Então, estamos entrando numa questão de plantio de semeadura de segunda safra atrasada em relação à safra passada, mas até o momento não é algo que preocupa a questão de produtividade. A gente não deve ter impactos em produtividade, porque a janela de semeadura da soja foi dentro da janela ideal nas principais praças produtoras aqui no mercado brasileiro. Então isso não deve impactar a produção de milho de segunda safra. E por fim, situação hoje da soja aqui no Brasil, estamos trabalhando com uma semeadura de 5% já de todo o território brasileiro até o dia 28 de janeiro. Em Mato Grosso, concentram-se os trabalhos mais avançados, com cerca de 16% da área já colhida até então, mas, como eu comentei agora há pouco, estamos com um atraso de quase 15 pontos percentuais em relação à safra passada, aonde nesse mesmo período em Mato Grosso, quase 32% dos trabalhos de colheita já haviam sido realizados. Tendo contado direito as léguas que já foram vencidas no eito e as que ainda estão para ser cumpridas pela boiada, o resultado é que a jornada já passou da primeira metade. Sendo assim, a gente faz aqui uma parada ligeira e volta num instante para começar a parte derradeira. Aguarde. Na maior parte do sertão brasileiro, a estação chuvosa está sendo generosa com o fazendeiro e nas invernadas perfeitamente recuperadas não está faltando comida para sustentar a boiada, né? Mas assim mesmo, o custo de produção, que continua aumentando sem ter parada, está sendo motivo de grande preocupação para todo mundo que ganha vida na lida de gado. A questão é que, se para quem tem capim no pasto já está tão difícil assim, imagine agora o companheiro boiadeiro o tamanho da consumição para quem está tendo de enfrentar uma seca gravíssima e pelo quarto ano seguido. Pois esta é a situação dos pecuaristas do Rio Grande do Sul, em geral, e especialmente os produtores de leite, que estão passando por grandes apertos para produzir alimentação na fazenda, para sustentar o gado e fazer reserva para a época do inverno. Aí, para saber o que é que dá para fazer para diminuir o tamanho do sofrimento das pessoas e dos rebanhos, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Armindo Bart Neto, gerente técnico do CIA, o Serviço de Inteligência em Agronegócios, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Boa noite, Armindo. Muito obrigado pela sua gentileza de atender a gente. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico. Boa noite, Sidney. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui no DBA TV. Grande satisfação estar aqui falando com vocês e poder explicar um pouco essa situação crítica que vem passando o estado do Rio Grande do Sul por mais um ano consecutivo aí. Pois é, né, Armindo? Como é que está hoje a situação do clima no Rio Grande do Sul e quais são as regiões do estado que estão sendo mais atingidas pela seca? A situação ainda segue bastante crítica, Sidney, no Rio Grande do Sul. Essa estiagem ela vem de vários anos e tem afetado praticamente todo o estado. Obviamente algumas regiões mais, outras menos. Regiões que não foram tão atingidas no ano passado estão sendo mais atingidas nesse ano. E a gente vê, por exemplo, a região da norte e noroeste do Rio Grande do Sul, que tem bastante plantação de milho, soja, região central, região da Campanha, que é mais a região centro-sul, região sul do estado. Praticamente todo o estado a gente está vendo sentir bastante. Nos últimos 10 dias a gente teve algumas chuvas, principalmente no último sábado. Algumas regiões choveram mais de 100 milímetros, mas outras não choveu nada, 0, 0, 0. Então essas regiões estão aí há praticamente 40, 50 dias chovendo muito pouco, com um calor extremo, e isso tem prejudicado bastante a produção e a vida, né, do pecuarista. Agora, Armindo, nessa época do ano, né, como é que deveria estar a situação das pastagens aí nas regiões de pecuária do estado?
É importante frisar que o Rio Grande do Sul, principalmente a metade sul do estado do Rio Grande do Sul, dividir o Rio Grande do Sul pela metade, a metade sul do estado, ela normalmente passa por algum período de estiagem, principalmente nos meses de dezembro e janeiro, Sidney. Então isso, de certa maneira, é um pouco comum aqui no estado. O pessoal está habituado a esses períodos mais críticos, assim, essa época do ano. Só que, obviamente, que nada tão severo quanto a gente está vendo agora. Eu vi algumas fotos, algumas regiões que andei, que está praticamente, parece que está geado, sabe, o pasto, é um feno em pé, mas muito baixinho. Então está tudo muito seco, regiões que têm solo mais raso, sentindo bastante a estiagem. Uh, e a gente, obviamente, em anos normais, essas áreas estão verdes, estão muito mais vigorosas, os animais já bem roliços, assim, né, a gente pode dizer, e muito diferente da situação que a gente está acompanhando agora. Armindo, qual que é o estado das lavouras destinadas à produção de silagem para o gado, especialmente no caso do milho, né? Uhum. O milho das culturas, né, entre soja e milho, que são as principais culturas do estado, o milho é a cultura que mais sentiu. Boa parte delas até veio com bastante chuva. Aqui no Rio Grande do Sul, para você ver como é que é histórica essa questão da estiagem, né, o pessoal, para escapar dos principais meses de estiagem, que é dezembro e janeiro, que são bem comuns, o pessoal costuma plantar bem cedo milho, nos meses de agosto ali. Então, para quando chegar nessa época, já está numa fase final. O grande problema é que quando chegou nos meses de novembro e dezembro, a estiagem veio de cheio no período de enchimento de florescimento e de enchimento de grão. Então a gente vê em muitas regiões plantas que cresceram, se desenvolveram, mas praticamente não tem grãos no pé. Então o pessoal está fazendo corte de silagem, muita gente já fez ou está fazendo, de praticamente um volumoso de um material que tem baixa qualidade, assim, vamos dizer, porque a principal fonte, né, de energia e proteína para a engorda e para a produção dos animais está nos grãos, que foi fortemente afetada. Agora, numa situação como essa atual, né, o que acontece muitas vezes, né, Armindo, é que o gado acaba rapando o pasto até o talo, né? Por que que o pecuarista não pode deixar isso acontecer? É até difícil falar isso, né, numa situação como essa, que muita gente já não tem pasto nas fazendas. Mas o que o pecuarista tem que fazer é sempre procurar se antecipar. Como eu falei, esses períodos de estiagem são históricos. Então o pecuarista não pode deixar chegar no último momento para daí tomar decisão, aí fica caro, tem muita perda de produção e a gente acaba sofrendo muito. Então, com o manejo de pastagens é a mesma coisa, o pecuarista tem que se antecipar, não deixar rapar as pastagens. As folhas, elas são como garfo e faca para a planta. Então, se a gente deixa rapar o pasto, as plantas ficam sem garfo e faca, não tem como se alimentar. Se alimentar, as plantas não crescem. E fora isso, a gente acaba consumindo, né, a principal fonte de nutriente para os animais. Então, os animais não têm o que comer, as plantas têm pouca força para crescer, já que perderam o seu garfo e faca, e acaba prejudicando demais a produção. Por isso que é extremamente importante que os pecuaristas procurem ao máximo manter essa área foliar, essas folhas nas plantas, para que elas continuem, né, ou se mantenham crescendo. Ou mesmo nesse período de estiagem, para que quando volte a chover, a gente mantendo um pouco de folhas, esse pasto rapidamente volte a produzir. Mesmo se a gente rapar o pasto, não tiver folhas e voltar a chover, até começar a emitir novos brotos, novas folhinhas, isso demora bastante, pode ser que nem dê tempo e a chuva, né, não seja suficiente para esse pasto retomar o seu crescimento. Agora, o que é que o fazendeiro precisa fazer em relação à lotação da área de pastagem dele durante esse período difícil? Bom, a primeira coisa que o fazendeiro precisa fazer é se antecipar, como eu falei, e procurar redistribuir esses animais na área. Pegar áreas que são subutilizadas, áreas que não estão produzindo, não estão com a categoria, não estão com uma carga bem ajustada, né, estão um pouco folgados esses piquetes, e aí redistribuir esses animais nas áreas. Claro que se for possível, né? E a segunda coisa a fazer é observar as categorias que têm uma exigência maior e os pastos que têm maior investimento. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul se utiliza muito pastagens anuais cultivadas, como milheto, sorgo, capim-sudão, e nessas áreas aí a gente, por exemplo, fazer um pastejo horário, que é soltar os animais durante um período do dia, por exemplo, meio-dia, e aí a gente consegue regular a lotação dessas áreas, para não ter um impacto tão grande. E outra coisa é lançar mão da suplementação. A gente sabe que o preço dos grãos não está nos favorecendo bastante, mas a gente entrar com uma quantidade de suplementação que ela seja no nível substitutivo, seja via ração ou também até mesmo por feno ou silagem, que substitua o que o animal iria comer no capim, isso acaba diminuindo, né, esse impacto no consumo do pasto, e aí sim a gente consegue muitas vezes manter o desempenho dos animais e uma pastagem bem produtiva.
Bom, Armindo, evidentemente que a gente vai continuar acompanhando aí a evolução da situação no Rio Grande do Sul, está sendo motivo de preocupação para todo mundo, né? Também para a gente aqui. E a gente conta aí com a tua ajuda para ir acompanhando como é que isso vai acontecendo aí ao longo das próximas semanas, né? E a gente volta a falar sobre isso, então, numa próxima oportunidade. Obrigado pela participação, viu, Armindo? Um abração para você e manda um abraço para toda a turma aí do Rio Grande do Sul. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade e sempre que quiser, só me convidar, que é uma satisfação poder estar aqui falando um pouco da situação do nosso estado. Beleza? Obrigado, Sidney, e a todos. Um abraço. Fazendo a conta do horário em que o serviço foi começado e do tempo que ainda resta para ser ocupado, e conferindo o jeito e a posição do sol no céu do sertão, a conclusão é de que metade da jornada já foi cumprida e está na hora de fazer uma rápida parada. E quando a boiada voltar a marchar na estrada, a conversa da pionada vai ser sobre o caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem a seguinte manchete chamadeira. Com o setor exportador anunciando o resultado do melhor janeiro da história e o consumidor brasileiro querendo desalongar e voltar para o mercado, na nossa Praça Boiadeira, o carretão desempacou e já está pendendo para o lado da subida no estradão. Não vai demorar nada para a gente voltar, é só aguardar. Tendo recebido lá de fora a encomenda de última hora de uma boiada ajeitada, a pionada foi mandada para fazer a apartação e enquanto o caminhão vai sendo carregado, a gente vai fazendo a conferência do mercado para ter sabedência do que está sendo falado no eito a respeito do boi gordo e da sua verdadeira cotação. Com o avançamento do calendário e o janeiro já ficando escondido e esquecido na poeira do tempo, o mercado pecuário brasileiro recebeu o fevereiro com boas esperanças de uma mudança na direção que o carretão deve pegar no estradão no mês que acaba de ser começado. Logicamente que ninguém está achando que vai acontecer uma revolução, mas é verdade verdadeira mesmo que a nossa Praça Boiadeira já não está mais tão despinguelada na descida da ribanceira e, além disso, continua dando sinais otimistas de melhora da condição de negociação para o lado do pecuarista. A parte principal da explicação para esta situação atual é o caso que está sendo passado no setor exportador em geral e de maneira especial em relação à participação da China, que é e vai continuar sendo disparado o nosso maior comprador no mercado internacional. Pois então, repare bem a companheira fazendeira que, com o encerramento da grande comemoração do Ano Novo Chinês, o gigante oriental está voltando ao seu funcionamento normal e os distribuidores de carne lá estão querendo refazer o estoque de mercadoria na Câmara Fria. A questão é saber qual é o verdadeiro tamanho deste querer, né? E aí a gente faz a recordação de que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, mudou recentemente a sua previsão para o crescimento da economia chinesa no ano presente, que era de 4,4% e passou a ser de 5,2%. E o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também já tinha corrigido o seu estudo a respeito do consumo de carne bovina na China em 2023, que era de uma queda de 9,2% e agora é de uma alta de 2,1%. Pois o caso que aconteceu foi que os especialistas ainda nem tiveram tempo de pesar e medir direito qual vai ser o efeito disso no eito, e o resultado das vendas externas do mês passado, que acaba de ser divulgado pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, já mostrou que este foi o melhor janeiro da história do nosso setor exportador, tanto no volume despachado para o estrangeiro, quanto no dinheiro apurado pelos frigoríficos brasileiros. O problema é que o preço do produto continua caindo, né? O que está sendo motivo de preocupação para quem lida na exportação. Por outro lado, aqui no nosso mercado caseiro de carne sem osso, no atacado, o valor médio dos cortes comercializados caiu 0,6% nos últimos 7 dias, contados desta quinta-feira para trás. Já no comércio varejista, a aposta de uma melhora no consumo agora está empurrando o preço no rumo de morro acima, sendo que, neste mesmo período considerado, foram registradas altas de 1,2% no Paraná, de 1% nas Minas Gerais, de 0,7% no Rio de Janeiro e de 0,2% em São Paulo. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e desta vez a vantagem foi para o fazendeiro,
com a arroba subindo em 4 destas praças e caindo só em 2. E a melhor notícia é que a lista das arribadas foi encabeçada justamente por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a negociação aluiu e o preço subiu depois de ter ficado muito tempo parado, com o boi passando agora para R$ 271 a prazo e já livre do Fundo Rural. No oeste do Rio Grande do Sul, o reajuste foi só para a vaca, que avançou para R$ 8,25 o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 247,50 se o negócio fosse por arrobas. E em Pelotas, a fêmea aumentou para R$ 8,10 o quilo ou R$ 243 por arroba. Já no sul do Tocantins, o vento bateu do lado contrário e o boi foi derrubado para R$ 236,50. E no mesmo trieiro foi o oeste do Maranhão, com o macho caindo para R$ 231,50. Num tempo de antigamente, o Cido Valente, conhecido de líder da gente, na vida tinha sido muito ruim, num tanto assim de não gostar de ninguém, de nunca fazer o bem e ter prazer de espalhar maldade. Quando ele foi falecido, saído do leito de morte para procurar seu lugar no eito da eternidade, bateu no céu, mas não foi aceito. Quis ficar no purgatório, mas seu peditório foi recusado. E nem no inferno o demo deixou ele entrar. E sem ter perdão, virou corpo seco e hoje vagueia pelo sertão na forma dessa assombração. Esta prosinha de assustamento, feita especialmente para ser recitada em noites de sexta-feira, também está na lista das que foram escolhidas para entrar na composição do meu livro mais recente, batizado de Versinhos de Caipira, inteirou os 4, justamente por ser o quarto que eu escrevi e publiquei, na intenção de prestar homenagem e fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Se um amigo e amiga que estão aí na frente da televisão quiserem saber como comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem fazer o favor de ligar para mim mesmo, diretamente no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastro@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Com a recitação deste verso, a gente dá por terminada mais esta apresentação, e sendo que para chegar aqui é perto, a comitiva do Terra Viva DBO na TV já deixa certo de voltar na segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até lá então.